A paz do Senhor, irmãos. Ai, irmãos, hoje eu tô radiante, assim, de alegria. O agir de Deus, né? O agir de Deus é lindo, naquele que é fiel. E a palavra do Senhor hoje nos mostra isso. A fidelidade de Deus para com seus filhos, né? Para aquele que permanece fiel, né? Num tempo de tribulação, no tempo das aflições, mas tá ali, sabe? Tá ali firme. E a palavra que o Senhor me deu hoje tá em Gênesis 41, que tem como título assim: José interpreta os sonhos de Faraó, né? Pra gente que já conhece, né, a história de José, eu vou resumir aqui esse início. José foi vendido como escravo, né, pelos seus próprios irmãos, por ciúme dele com o pai. E ele tinha 17 anos quando isso aconteceu, né? E quando chega aqui nesse ponto dele interpretar o sonho de Faraó, já tinha se passado 13 anos. José, quando esteve na presença do Faraó, ele já tinha 30 anos. Então, José não perdeu a sua fé, né? José, ele já tinha interpretado o sonho, né, de um copeiro e de um padeiro. E Deus fez com que esse copeiro esquecesse. Ó, deixa lá, José, no esquecimento, lá na terra de Lodebar, que no tempo certo eu vou honrar meu servo. E assim ele fez, né? E Faraó, tendo sonhado, e nenhum dos sábios lá do Egito ter interpretado, né, o sonho de Faraó, ele estava agoniado. Ó, Deus fez o quê? Com que o copeiro lembrasse de José. Glória a Deus. E aí, no versículo 14, fala assim: Então enviou Faraó e chamou José e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Ó, que alegria! José poderia muito bem se enaltecer ali naquela hora, mas ele deu toda a honra e toda a glória a Deus. E aí continua assim: Então disse Faraó a José: Eis que meu sonho estava em pé na praia do rio, e eis que subiu do rio 7 vacas gordas de carne formosas à vista e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiu após essas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas e entravam em suas entranhas, mas não conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que as 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve quem o interpretasse. Então José o interpretou. José foi o único capaz de interpretar o sonho de Faraó. Então ele falou, né, que as 7 vacas gordas representavam os 7 anos de fartura no Egito,
e as 7 vacas magras, né? O tempo de fome, de miséria, que o tempo da fartura ia ser esquecida de tanta fome que haveria no Egito. Mas Deus deu a orientação do que ser feito, né? E aqui a gente vê no 38, como o título tem assim: Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como esse, em que haja o Espírito Santo de Deus? O ímpio reconheceu José como servo do Senhor, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, que as pessoas venham olhar para a gente e venham ver, venham sentir o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O ímpio percebeu isso, que José era cheio do Espírito Santo, porque o Senhor estava com ele a todo momento. O Senhor estava com ele a todo momento, né? Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior que tu. Então, de escravo a governador. Olha o agir de Deus. Aquele homem que estava esquecido lá na terra de Lodebar. Esquecido, né? Fez com que tivesse esquecido dele, que o copeiro tivesse esquecido dele, para no tempo certo Deus honrá-lo. E é assim que Deus faz na nossa vida, que a gente persevere, que a gente acredite sempre no Senhor, nos tempos de tribulação, no tempo de aflição, que a gente lembre que a gente tem um Pai cuidadoso, amoroso, misericordioso. Foram 13 anos José no sofrimento, mas em momento nenhum ele murmurou contra o Senhor, né? E no versículo 46 fala assim: e José era... No 47 que fala assim: e a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Então, os 7 anos, né, de fartura foram 7 anos cheios mesmo, que eles não poderiam nem mais contar a quantidade de trigo que tinha, de tão numeroso que foi. Por quê? Porque José seguiu à risca o que Deus tinha mostrado. Ele não se corrompeu pelo poder. Se o faraó colocou ele ali como governador, é porque ele viu que José era um homem íntegro, que ele ia seguir à risca o que Deus tinha dito a ele. E assim ele fez. E no versículo 50 fala assim: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, o primogênito, ele botou Manassés, o nome de Manassés, que significa: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. Então, aqueles 13 anos de sofrimento, de escravidão, foram compensados quando Deus o honrou. Quando Deus
fez com que ele casasse com a mulher que ele queria, ele ter um filho. E o segundo, quando ele colocou o nome de Efraim, que fala: Deus me fez crescer na terra da minha aflição, onde ele foi sofredor, onde ele foi escravo, foi caluniado, né? Deus prosperou ele ali. Então, irmãos, é necessário a gente carregar a nossa cruz. É necessário a gente esperar o tempo de Deus, né? Tem uma música de Anderson Freire que fala bem assim: o inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. José não negou Jesus. Não dá para comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, irmão. Não despreze a sua cruz. Ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhece a força. Glória a Deus, aleluias. O Calvário declarou com o sangue de Jesus. Para o mundo, glória a Deus. não despreze sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. Das pegadas de Jesus É o mapa do tesouro. Ele tem recompensa. Ele tem recompensa para você. A cruz é A cruz é a resposta. Deus tem recompensa para você. Não despreze a sua cruz. Não despreze a sua cruz, irmãos. Foram 13 anos de sofrimento. E ele ali firme. E quando o primeiro filho dele nasce, ele diz: ó, que coisa linda. Vou repetir aqui para vocês. E chamou o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. A nossa recompensa, é bem maior do que o nosso sofrimento. É bem maior. Que a gente venha ficar firme na presença do Senhor, nas promessas do Senhor. E é isso, irmãos. Essa história de José me emociona porque é uma história de superação. É uma história de amor. E depois de tudo isso, ele ainda, conseguiu perdoar seus irmãos. Porque ele viu que era necessário acontecer tudo aquilo para ele um dia ajudar os irmãos dele. Porque não teria outro. Como o faraó falou, não teria homem na terra do Egito que faria o que José fez. Então tudo que acontece de ruim na nossa vida é Deus prosperando para que lá na frente a gente tenha a recompensa. Não esqueçam disso não. Quando estiver em tribulação, glorifique a Deus, porque coisa boa vem aí. E assim, irmãos, eu encerro a palavra de hoje, com alegria no coração. E essa mesma alegria, eu creio que está no coração de vocês também. É um ânimo, é um alimento espiritual para vocês. E que o Senhor nos conceda uma boa noite de sono, guarde, proteja cada um de vocês. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.